Oi, gente. Deixa eu ver se dá pra gravar. Despretensiosamente, eu acabei de atender um casal aqui na minha doulagem, né? E aí eu tava vendo um vídeo e eu lembrei de fazer esse videozinho. Bora ver se dá certo. Minha bateria tá acabando aqui do celular, mas bora ver. Sem muito sem muito planejamento. Bora ver se dá certo. Eu queria compartilhar sobre algumas coisas que toda mulher deveria ter. Toda mulher, toda mãe que passa pela maternidade, mas toda mulher casada deveria ter, sabe? Quando a gente casa e a gente tem filhos, a gente, lógico, passa por uma transformação. E muitas vezes a gente acaba virando, digamos assim, uma outra pessoa. Mas eu tava vendo tô com o meu computador aqui, né? Já mostrei, não sei. E aí eu tava anotando algumas coisas, aquilo que toda mulher deveria ter, né? E vamos ver se eu consigo falar antes que termine a bateria do meu celular. Mas assim, a primeira delas, com certeza, é você, mulher, você precisa investir na sua vida, na sua alma, na sua vida espiritual e no seu corpo. Sabe? É muito importante você investir no seu corpo, alma e espírito. Eu sei que a mulher com bebês pequenos, gente, é um outro rolê, tá? Eu sei que mulher de bebê pequeno ali, os 2 primeiros anos, 3, 4 primeiros anos, primeiro filho, é bem complicado. Muitas vezes nesse início ali, dos primeiros anos, você não consegue investir totalmente ali no seu corpo, no seu espírito, na sua alma e tá tudo bem, mas gente, vai passar, tá? Essa fase passa, em nome de Jesus. Eu sei que passa, mas depois de um tempo, depois desses 4 primeiros anos, assim, do primeiro bebê, você precisa investir na sua vida espiritual, na sua vida, no seu corpo, na sua alma, sabe? A saúde espiritual, você precisa investir tempo em Deus, né? De investir tempo em Deus, de dedicar tempo para Deus, de fazer seu devocional, de ler a Bíblia, de escutar se você não tá conseguindo ler, mas investir no seu espírito, porque é muito importante você ter esse contato, essa é muito importante você saber de onde você veio, o seu propósito aqui na Terra e para onde você tá indo. E você só sabe disso tendo relacionamento com Deus, porque é onde vem a sua identidade. E mulher que não sabe a sua identidade, o que que acontece? Crise. Crise de identidade em casa como esposa, crise de identidade como mãe, crise de identidade como mulher e até como profissional mesmo do que você está fazendo aqui na Terra. E tudo isso porque nós não investimos tempo naquele que tem a identidade e que eu preciso me relacionar para eu saber qual é a minha identidade aqui na Terra. Então, isso é muito importante, a gente investir tempo no nosso espiritual. Outra coisa, investir tempo na alma, né? Eu falei na alma. A alma também é fazer o que gosta, sim, mas de você é aprender algo novo, de você ter um hobby. Gente, a mulher precisa ter um hobby. Muitas vezes, depois que você casa, tem filho, parece que você esquece daquilo que você gostava de fazer. Então, por exemplo, você gostava de dançar, né? Você fazia alguma dança, mas você parou porque não teve tempo, não sei o quê. E você não sabe mais, depois que tem filho, parece que você não sabe mais do que gosta, do que não gosta, do que gosta de comer, do que gosta de fazer. Mas você precisa ser uma mulher também interessante. Investir na sua alma é você investir no seu intelecto, sabe? Também. Então, vai fazer um curso novo, vai fazer um idioma novo, vai fazer um curso novo, aprender algo novo também, né? Aprender a pintura, sei lá, pintar alguma coisa. Vai fazer algo por você, assim, sabe? Faz um curso de culinária, um curso de bordado, de pintura, de costura. Gente, eu não sei. Você vai ter que saber, mas ter um hobby é muito importante.
de você vai ler um livro, né, conversar sobre outras coisas com o seu marido, vai investir na sua carreira profissional também, né, de investir na carreira profissional, algo bem interessante, bem legal, de você poder investir na sua vida profissional também, do que você quer fazer. Seja uma mulher também que resolva as coisas, sabe? Não seja uma mulher que o seu marido chega em casa e ele já resolveu um bando de coisa na vida dele, do trabalho, etc. E ele chega em casa, ainda tem que... Ele fica pensando, meu Deus, eu vou ter ainda que resolver a comida que a minha mulher não resolveu, a casa tá uma bagunça, não tem comida para amanhã ou para hoje, pro jantar, vou ter que resolver isso e aquilo, pagar a conta, isso e aquilo, porque minha mulher não conseguiu resolver. Gente, você precisa ser uma mulher que resolve as coisas também, sabe? Que não seja aquela mulher que seja um peso ainda maior quando o marido chega em casa. Seu marido precisa chegar em casa e se sentir bem, querer voltar para casa e não fugir de casa. É querer chegar em casa, ver uma casa minimamente limpa, minimamente arrumada. Eu entendo mulher que estão com filho pequeno, aquilo que eu já falei, né? Mas ainda assim, o mínimo ele é possível. Então, seu marido precisa ver uma casa pelo menos minimamente arrumada, minimamente organizada e com alguma comida, algum lanche para que ele possa comer naquele momento, sabe? Para que o seu marido tenha prazer de chegar em casa, prazer de querer estar em casa e não sentir que ele tá fugindo, que ele nunca quer voltar para casa. Por que será? Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, investir na nossa alma também é ser uma mulher interessante, também é ser uma mulher que resolve as coisas, que não tá dependendo emocionalmente de uma outra pessoa, que no caso é o marido, né? Porque às vezes a mulher depende tanto do marido pra tudo. Ah, eu não consegui ir no supermercado comprar isso porque eu tava aqui, não consegui sair, não sei o quê. Gente, vamos ter atitude, sabe? De sair, resolver, comprar. Eu sei que situações podem acontecer, mas assim, o bebê você leva no colo, leva no carrinho, leva no sling, ou você tem o WhatsApp do local, pede pra chegar na sua casa. O que não dá é uma mulher que nunca resolve nada. Seu marido sempre tenta resolver tudo, você vai sentir uma mulher, sabe o quê? Meu Deus, se ele morrer, como é que eu vou ficar? Se eu não sei fazer nada. Não se propõe a aprender a dirigir ou se propõe, sabe, a aprender a fazer coisas sozinho. A gente tem que investir na nossa alma, né? Investir na gente também, né? Outra coisa, deixa eu ver aqui. Aquela coisa do corpo, né? A gente não precisa nem falar. A gente tem que ter uma alimentação legal, dormir legal. Não tem como a gente dormir todo dia, 1 da manhã. Gente, isso acaba com nossos hormônios. Isso acaba com o nosso dia no outro dia. A gente acorda exausta, cansada. Os hormônios ficam tudo bagunçado. A gente começa a engordar, não é por causa de comida, é por causa dos hormônios. É tanta coisa. E fazer exercício físico, que também não tem por que falar. A gente tem que, né, lembrando, eu sempre lembrando aqui, que as mães de bebês pequenos, a gente sabe que é um outro rolê. Quem tem mãe de bebê, quem tem mãe, assim, né, quem tem filho pequeno ainda, não vai conseguir, né, fazer tudo isso, mas depois dos 3 primeiros anos, você começa a respirar e começa a dar certo, vai passar. Então, primeiro é isso, investir na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Segunda coisa, tá? Forme a sua ajuda, tá? Tudo bem pedir ajuda. Sabe, é muito importante a gente entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho. E por mais que eu, por exemplo, moro num outro estado, e assim, distante de parentes, de conhecidos, né, de pessoas mais próximas. Então aqui eu realmente não tenho ajuda. Não tenho uma mãe ou uma sogra que possa me ajudar com isso ou com aquilo. Mas ainda assim, você precisa entender que você pode formar a sua ajuda. Eu nunca me esqueço, não sei se vai dar pra contar aqui, porque vai ser um pouco demorado, eu acho. Mas eu nunca me esqueço de uma senhorinha que, de vizinhos, sabe? Eu sei que hoje é aquela coisa do perigo e tal, mas, gente, eu acredito ainda nas pessoas, sabe? Então, teve uma época, assim, que eu tava grávida, vou contar rapidamente, e toda a roupa que eu
compre pra mim, eu tenho que ajustar. Sempre foi assim, porque eu sou muito pequena. Então eu sempre tive que ajustar, né, a roupa e tal. E aí eu andando pelo meu bairro, eu encontrei uma costureira. Quando eu entrei lá, ela já falou assim, eu falando com ela, ela falou assim: "Você é do Pará?" Aí eu, nossa, todo mundo fala que eu sou do Rio, fala de todos os estados, menos do Pará. Eu falei: "Sou de Belém do Pará." Meu marido é de lá. Gente, ela era uma mulher de 70 anos, 70 e poucos anos, bem velhinha, bem idosa, muito magrinha, costurava e ela passou a fazer ajustes nas minhas roupas, né, que eu sempre precisei. E ela falou assim: "Jéssica, vem aqui mais tarde, gente, do nada, vem aqui." E meu marido dela, tipo, 60 e poucos anos, os dois idosos. "Vem aqui pra conversar, meu marido vai gostar de saber." Tem 50 anos, parece, que ele já que ele veio pra cá. Ele tem família lá em Belém do Pará ainda. Mas vem e tal. E um belo dia eu falei pro meu marido, né? Falei: "Amor, bora lá na casa da mulher, mas a gente vai chegar lá e tal." Gente, se alguém me convidou, eu tô indo. E a gente foi, e eu tava grávida. E, gente, eu nunca vou me esquecer. Ela, infelizmente, já faleceu. Eu tenho até vontade de chorar quando eu lembro. E ela me ajudou muito na minha gestação, sabe? Assim, naquela época eu não tinha pra onde ir, assim, sabe, aqui em São Paulo. Às vezes final de semana ou de tarde, né, eu ficava com a Hannah, né, é, em casa, grávida. E aí, gente, os meus passeios eram pra casa dela. E eu via ela muito como aquela avó, assim, pra Hannah, sabe? E várias tardes, assim, às vezes eu tava em casa e aí eu falava: "Hannah", eu arrumava a Hannah: "Vamos lá na casa da dona fulana." E a gente ia pra lá. E eu passava a tarde com ela conversando. E era legal porque, assim, eu era uma companhia pra ela, né? Algo novo. E ela me ajudava muito. E lá a Hannah jantava. E ela falava: "Jéssica, leva isso aqui. É o teu almoço de amanhã." E ela fazia meu almoço e tudo. E durante a gravidez, eu sinto, assim, que ela cuidou de mim, sabe? Mesmo não tendo ninguém aqui. E às vezes teve uma vez que eu sempre, quando ia no supermercado, eu levava a Hannah, lógico, né? Levava ela, gente, eu andava até de sling. Eu vinha com sacola aqui, e era no sling aqui, e vinha, e sempre foi assim, né? E aí um dia eu tava muito atarefada e aí eu deixei ela lá. Falei assim: "Fica aqui com ela, por favor, só meia hora, que eu só vou no supermercado e volto." "Não, pode ir tranquila que eu fico com ela." E eu fui no supermercado, fiz o que eu tinha que fazer, voltei, ela ficou pra mim. Então, às vezes a gente tem que formar, sabe? Eu tinha uma vizinha também que ela era sozinha, já de idade. Ela: "Jéssica, quando precisar, quando estiver cansada, manda a Hannah pra cá, eu posso colocar desenho aqui pra ela, né? Eu posso brincar, eu tenho jogos, eu posso brincar aqui com ela, manda ela pra cá, eu posso brincar com ela aqui enquanto tu descansa." E eu usei isso um dia, assim. Então a gente tem que formar também, sabe? De formar, de pedir ajuda. Nossos filhos precisam também de um momento, assim. A gente tem tantas memórias com nossos avós. Eu tenho memórias lindas com as minhas duas avós, né? Que elas ficavam comigo e faziam lanche pra mim. E da mãe poder relaxar também, sabe? Quando eu tô em Belém, que é quando eu tenho mais famílias, a minha tia sempre pega as meninas: "Vão dormir na minha casa." Eu: "Ai, tia, leva." E eu não ligo pra ficar, sabe? "Ai, que horas tá dormindo? O que que tá comendo?" Gente, eu não quero saber. Porque eu quero relaxar também, eu quero descansar. Em casa eu sou general. Eu tenho hora pra comer, pra escovar dente, pra tomar banho, pra estudar, pra ler livros com elas aqui, atividades. Eu sou general, eu sou sozinha, então eu tenho que ter regras, senão eu não consigo reger e ficar descansada e reger a casa e tudo para que tudo aconteça, né? Então tem regras. Então é muito legal quando os avós estão. Depois eu vou fazer um vídeo de prós e contras de morar perto de parente. Mas é muito legal morar perto de outros parentes, que aí você pode descansar e relaxar, sem ficar sendo aquela pessoa chata, né? Que tá o tempo todo ligando, mandando mensagem, querendo saber. Gente, tá tudo certo. Então, de usar isso também, de formar ajuda, de pedir ajuda. É claro que você não vai terceirizar o cuidado dos seus filhos, porque a responsabilidade de cuidar dos seus filhos é do pai e da mãe. Você é responsável. Tipo, a minha mãe tá aqui esses dias na minha casa comigo. Mas, gente, eu sou responsável pela comida,
né? Pelo lanche delas, antes de sair, eu preparo o lanche, então, mãe, faça isso, eu faço aquilo. Eu sou responsável ainda, ela pode me ajudar em algumas coisas, mas da responsabilidade que é minha, não tem como, né? Terceirizar é uma coisa e a gente vai ter consequências dessa terceirização. Mas pedir ajuda, uma ajuda ou outra, fica aqui enquanto eu vou ao médico, então bora no médico comigo, levar as meninas junto comigo, né? É assim, é diferente, né? Ai, gente, eu tô com uma cara. Agora que eu tô vendo minha cara, tipo, de acabada, mas é o que tem, né? Então, segunda coisa, é isso, né? Terceira coisa, gente, a sabedoria constrói a casa. Lá em Provérbios fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, né, destrói com as suas próprias mãos. Então, nós mulheres precisamos buscar sabedoria, porque não vai ter como você construir uma casa sendo tola. Não vai ter como você construir uma casa sem sabedoria. E como é que a gente tem sabedoria? Conhecendo a Deus. A Bíblia fala que ter sabedoria e inteligência é conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, que é o homem da sabedoria, mais temor de Deus eu tenho. E quanto mais temor, mais eu o conheço, mais sou parecida com Ele. E mais isso me dá sabedoria para poder reger as minhas decisões. Sabe o que aconteceu? A bateria acabou, mas eu já coloquei aqui. Então, a sabedoria, o que eu tava falando? Que quanto mais a gente busca Deus, mais sabedoria a gente tem. Então, isso vai fazer eu saber reger as minhas decisões, as minhas escolhas como mulher, as minhas escolhas como esposa, como mãe, né? Porque não tem melhor coisa do que você buscar sabedoria para poder fazer escolhas para os seus filhos, né? Na maternidade. É a sabedoria de Deus. Então, eu tenho que buscar essa sabedoria. Lá em Tiago também fala, né, que como é que a gente tem sabedoria? Primeiro, buscando a Deus. Segundo, pedindo, né? Pedindo a Deus. A gente, lá em Tiago fala que se a gente pede sabedoria, Deus, ele nos dá. Ele não vai ser aquele que retém a sabedoria. Ele vai nos dar. Não é à toa, né, que Salomão foi aquele que pediu sabedoria. Ele tinha, o que você quer? E ele pensou, nossa, o que eu posso querer? Eu quero sabedoria. E foi isso que ele pediu. Então, a sabedoria vai fazer eu ser uma mulher melhor, tomar decisões melhores, ser alguém que vai saber, digamos assim, apoiar o marido de uma forma melhor, saber quando falar, saber quando calar. E isso tem a ver com sabedoria também. Nem sempre falar o tempo todo, gente, é a solução pra tudo, assim, no casamento, sabe? A gente precisa calar também, ouvir, saber o momento certo de falar ou não. Então, isso é o outro ponto, que é a última coisa, tô terminando já. Seja uma mulher tranquila e não uma mulher chata. Seja uma mulher agradecida e não olhar o que falta. Mulher que só abre a boca pra reclamar, pra só olhar o que falta. Gente, isso é uma mulher chata. A Bíblia fala sobre a mulher rixosa, né? Que a mulher rixosa, ela destrói uma casa. É aquela da goteira que fica pingando, né? Gente, melhor é morar no deserto, a Bíblia fala, do que numa casa com uma mulher rixosa, uma mulher que fica o tempo todo aqui no ouvido do marido. Ninguém quer morar numa casa com uma mulher chata. O marido que chega em casa e a mulher não dar um time ali, um tempo, para que ele possa chegar em casa, talvez tomar um banho, comer, sei lá, ver televisão, não sei que ninguém vê televisão, sei lá, mexer no celular, né, meia hora ou uma hora que seja para relaxar e depois conversar com a mulher. Gente, esse homem tá pedindo ajuda, né, esse homem não tá aguentando chegar em casa. O homem, quando chega em casa, ele precisa do trabalho, né? Ele precisa daquele momento relax. Então, dá uns 40 minutos, assim. E ao invés de falar aquilo que tá faltando, eu sei que a gente às vezes quer falar, né? Pra ajeitar coisa de casa, sei lá. Conversar de estudo de filho, de não sei o quê. Mas dá uns 40 minutos. Fica calada, não fala nada. Alimenta seu dragãozinho, alimenta seu marido, entendeu? E depois de alimentar, você não vai falar, você vai perguntar.
olha, eu queria conversar sobre X assunto. Quando é que a gente pode falar? Dá pra ser agora ou pode ser depois? Tá, pode ser amanhã ou daqui a pouco, entendeu? Você não vai ficar vomitando tudo que você quer falar naquele momento. Gente, isso é uma mulher chata. Mulher chata, ninguém aguenta. Outra coisa que ninguém aguenta, que eu falei aqui, nem de ser chata, é uma mulher que só olha pro que falta. Então, uma mulher agradecida, ela vai agradecer o marido pelo que tem. Muitas vezes a gente tá vivendo um sonho que era o nosso sonho. E a gente começa a ver só o que falta. Então, às vezes é legal você chegar com o marido, poxa, marido, obrigada por essa casa. Um exemplo, a casa tá faltando reparo, você quer, sei lá, pintar, ou tá com mofo, tá com goteira, mas agradeça por você ter aquilo que talvez outra pessoa quer ter e você tem, entende? Então, já agradecer o marido, poxa, o seu marido, por exemplo, consegue pagar alguém para ficar com a criança. Por exemplo, eu não tenho ninguém, nunca tive. Seu marido consegue, então agradeça. Poxa, obrigado. Hoje a fulana veio e ficou com a minha filha, com a nossa filha, com nossos filhos. Ou, poxa, obrigada por me proporcionar isso. Obrigada por me proporcionar isso, né? Ou então você saiu para jantar, chega em casa, agradeça. Poxa, obrigado pelo jantar. Obrigada por me proporcionar esse dia. Sabe, o marido, ele quer uma mulher que o apoie, né? Que o admire. Então, isso é um homem que é admirado também. O homem gosta de... obrigada por ter feito isso, ter feito aquilo. O homem gosta desse tipo de coisa, gente. Então, seja uma mulher agradecida. Ninguém aguenta chegar em casa com uma mulher que fica, sabe, no ouvido do marido o tempo todo, falando só o que falta, é só problema, é só coisa para resolver, que ela poderia resolver de dia, né? Por exemplo, comprar uma carne, comprar algo que falta. Eu não vou saber carregar, tô com fulana. Gente, dá um jeito, sabe? Tipo, se vira, pelo amor de Deus. Eu acho que essas foram 4 coisas. Eu acho que essas 4 coisas toda mulher deveria saber, sabe? Assim, de se melhorar a cada dia. É claro que a gente nunca vai ter aquela perfeição, tá? Não existe mulher perfeita nunca. Nós temos nossos defeitos. Mas a gente tá a todo momento, a cada dia, a gente tem que buscar essa melhora no dia a dia, sabe? A gente tem que buscar se melhorar. E a gente pode fazer isso, né? E quando tem alguém que abre nossos olhos assim, fica mais fácil, né? A gente poder se melhorar. Então, sempre se politize ali do tipo, será que eu tô sendo uma mulher chata? E olha, uma coisa bem legal que eu sempre faço em casa é perguntar pro marido. De tempos em tempos eu pergunto, amor, o que você acha o que eu tenho que mudar? Porque, gente, todo tempo a gente tem que estar mudando alguma coisa. Você acha que eu tô chata? O que eu tenho que mudar? O que eu posso melhorar? O que eu faço que você não tá gostando? Ou o que eu faço que eu não tô fazendo que você gostaria que eu fizesse mais? Essas 2 perguntas. O que você gostaria que eu não faço e que gostaria que eu fizesse? E o que eu faço que tá te irritando, que eu parasse de poder fazer? Essas 2 perguntas é essencial, assim, no casamento. De tempos em tempos você tem que fazer essas perguntas, porque isso faz com que vocês alinhem expectativas. Às vezes o marido não fala, ou mesmo a mulher não fala. Olha, isso aqui eu não tô gostando, tá fazendo muito isso tá me irritando, né? Existem fases do marido e da mulher que às vezes irrita mesmo. E aí é importante você falar, ter um relacionamento transparente, que você fale o que você tá sentindo ou pensando, porque, mais uma vez, eu vou falar, ninguém tem bola de cristal. E, às vezes, a mulher pensa que o homem tem bola de cristal e ela fica sendo chata, porque ela fica mal-humorada, ela fica emburrada e o homem não sabe por quê. Porque ela não tá falando. Então, é muito importante a mulher saber essas 4 coisas aqui. Primeiro, investir na sua alma, seu corpo, seu espírito. Formar a sua ajuda, mesmo que você mora numa cidade que não tenha ninguém, você é capaz de formar ajuda, de pedir ajuda, ou de pagar por ajuda, se for esse o seu caso, se você não tiver ninguém mesmo.
de buscar a sabedoria do Senhor e de ser uma mulher tranquila e não chata, ser uma mulher agradecida e não uma mulher que só olha o que falta. Se esse vídeo te ajudou, manda pra alguém, pra sua amiga, compartilha no Instagram, sei lá, ou então coloca aqui alguma coisa que tenha falado com você, foi meio despretensiosamente, sem, como é que fala? Sem me preparar para esse momento, mas é importante que a mensagem foi dada, né? Então coloca aqui e tchau e até o próximo vídeo.